Graça e paz, irmãos. Vamos meditar em apenas um versículo. Colossenses capítulo 1, verso 4. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes por todos os santos. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Gostaria de destacar esta expressão. Desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus. A fé em Cristo. A fé na pessoa de Jesus. Colossenses é uma carta que Paulo escreveu da prisão em Roma. Ele escreveu esta carta para testemunhar da superioridade e preeminência de Jesus Cristo. E o pano de fundo desta carta era uma heresia que havia se infiltrado na comunidade chamada Colossenses. Era uma heresia que entrou de forma sorrateira e lentamente. E essa heresia fazia a negação da suficiência de Cristo como a nossa única esperança e solução. O apóstolo Paulo não identificou em detalhes essa heresia, mas deixou pistas pelas quais podemos perceber que essa heresia se subdividia em 4 ramos: gnosticismo, misticismo, asceticismo e o legalismo judaico. O apóstolo Paulo não combateu essa heresia de maneira específica, mas ele apresentou Jesus Cristo. Ele apresentou a suficiência total e perfeita de Cristo. O apóstolo apresentou Cristo aos Colossenses como o nosso tudo. Colossenses capítulo 3, verso 11. No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Eu vou ler aqui também na versão que anotei. Nessa nova vida não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. Essa nova ordem de vida
mencionada pelo apóstolo Paulo é uma vida em Cristo, é uma nova vida em Cristo. O que significa em Cristo? Em Cristo significa a nossa total união com Ele. A nossa união com Cristo está bem evidenciada na palavra de Deus e pode ser percebida no seguinte: estamos crucificados com Cristo, estamos sepultados com Cristo, estamos ressuscitados com Cristo. Cristo está em nós e nós estamos entronizados com Ele, sentado com Ele. Jesus Cristo, quando foi levantado da terra, Ele mesmo disse que iria nos atrair a si. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 32. O próprio Jesus disse que iria nos atrair quando de sua crucificação. E a partir dessa atração que Jesus exerceu na cruz, nos trazendo, nos puxando a si, com Ele fomos identificados e experimentamos tudo aquilo que Ele experimentou. Ele experimentou a morte e nós também morremos com Ele. Ele foi ressuscitado e nós também fomos ressuscitados, como diz a palavra, juntamente com Cristo. Todos aqueles que foram atraídos por Cristo, a Cristo, porque Cristo atraiu, mas Ele atraiu para Ele, estão em Cristo. Com Cristo morreram e também ressuscitaram. Então, irmãos, a partir da atração que Jesus exerceu, nós estamos nele. Ele nos colocou nele. Nele nós morremos. Depois disso, ele foi ressuscitado. Ao ser ressuscitado, nós também fomos. Diz a palavra. É a palavra que diz. E a partir da nossa ressurreição com Cristo, Ele está em nós, a vida dele está em nós, Ele está em nós Cristo vive a vida que Ele é e vive a vida dele em nós, vida justa e vida santa. Em nós Cristo é tudo. Paulo estava mostrando aos irmãos Colossenses que Cristo é tudo, tudo em nós. Colossenses 2:10. Também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Estais, já estamos, e estais perfeitos nele, que é o cabeça de tudo, que é o cabeça de todo o principado e potestade. E estais perfeito nele. Nele estamos perfeitos. Cristo é a nossa perfeição. Ele.
Não é a minha perfeição, eu não tenho, é a perfeição dele. Em Cristo temos tudo perfeitamente, não falta nada. Em Cristo não nos falta nada. Isto significa que Cristo é tudo em nós e para nós. Ele é tudo em nós e para nós. Estamos cheios da suficiência de Cristo. Irmãos, não se trata de ter uma porção de Cristo, ou de estar cheio de uma bênção de Cristo, mas de estar cheio dele mesmo, da vida dele, cheios do próprio Cristo. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quem tem Cristo vivendo em seu interior não precisa de mais nada na sua vida espiritual, porque Cristo é tudo. Eu já disse isso aqui, vou dizer de novo. Eu gosto de ficar repetindo essas frases. A beleza do cristianismo não é o que Cristo nos dá, é Ele mesmo em nós, é o próprio Cristo em nós. Cristo é o tudo de Deus para o meu nada. Cristo é tudo para nós, em nós. A vida cristã verdadeira não é o que nós fazemos para Cristo, mas o que Cristo é em nós, o que Ele vive em nós e através de nós. Crendo a sua morte e ressurreição em Cristo, você irá conhecer a suficiência total de Cristo no seu interior e poderá confessar: não mais eu, mas Cristo em mim. É necessário crer de todo o coração em Cristo e em Cristo somente. No texto de Colossenses 3, verso 11, você notou que o apóstolo Paulo nos diz que nessa vida nova em Cristo, não há diferença entre aqueles que participam dessa vida nova em Cristo. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. Por que não há diferenças entre eles? Porque todos esses indivíduos passaram por uma mesma porta, a porta da cruz, a porta da morte. Passaram por Cristo crucificado. Foram todos crucificados com Cristo. Na cruz ficou o grego, ficou o judeu, ficou o cita, o bárbaro, ficou todo mundo lá.
morreram, foram desfeitos, foram destruídos, foram desmanchados, e na ressurreição Deus construiu algo novo. Ele construiu um novo homem. É aí que surge a igreja de Deus. A igreja é algo novo. Não tem mais valentão, não tem individualista, não há diferença, porque todos foram nivelados na mesma vala, a vala da morte, em Cristo Jesus. Com Cristo eles morreram para si mesmos e para o pecado. Morreram e ressuscitaram em um povo, o povo de Deus, a igreja de Deus. Foram todos mortos, ressuscitados com as características de Cristo, porque Cristo agora é a nova vida deles, Cristo é a nova vida de cada um de nós, cada um que crê. Cristo agora vive em nós, habita em nós, se manifesta em nós. Então, o apóstolo Paulo mencionou a fé em Cristo. A fé singela na suficiência de Cristo. A fé, irmãos, ela tem que estar depositada na suficiência de Cristo. É na suficiência de Cristo que a fé descansa. É ali que ela fica. Fé não é algo natural do ser humano, ela é um dom de Deus. Eu tenho fé. Se você tem, foi Deus que deu. Você não nasce com fé. Se nascesse com fé, não precisaria ouvir a palavra de Deus. Para que ouvir a palavra de Deus? Porque é a palavra de Deus que vai gerar a fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir Cristo falar, ouvir a palavra de Deus. Se você já nasce com fé. Fé é algo espiritual. A fé não é natural. Fé não é algo natural no ser humano. Ela é um dom de Deus. A fé não é algo natural e não há o menor sinal de espiritualidade no homem natural. Se é homem natural, quem é o homem natural? É aquele que não nasceu de novo ainda. Não existe espiritualidade, a espiritualidade de Deus, porque é natural, é ímpio. Efésios capítulo 2, verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele vos deu vida. Mas antes de dar vida, o que você era? Você era um morto. Mas não um morto em Cristo, um morto no pecado, um separado de Deus. Morto. Você não tinha vida. Você não tinha fé. Fé nenhuma. Você era um morto. Versículo 8. Efésios 2. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus.
Porque pela graça sois salvos. Ninguém se salva. Ninguém tem a condição de se salvar. Por isso que Jesus é o nosso Salvador, e só Ele. Então aqui diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. O que não vem de nós? O que não vem de você? O que você não pode produzir? A salvação e a fé. Porque a salvação é pela graça, vem da graça. E a fé é também pela mesma graça. Ninguém é salvo pela fé. Você sabia que ninguém é salvo pela fé? Mas como que eu não sou salvo pela fé? Você é salvo pela graça. Aqui diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. A fé é o mecanismo que Deus nos dá para crermos na salvação que Ele fez por nós, que Ele nos deu e que também nos salvou. Ninguém é salvo pela fé, é salvo pela graça por meio da fé. Como eu disse, a fé é um mecanismo da graça de Deus. A graça gera a fé para que a pessoa possa crer na palavra de Deus. É maravilhoso, irmãos. Deus não crê por você, mas você também não tem fé para crer nele. Então Deus lhe dá a fé. Ele prepara toda a condição para a fé ser gerada no nosso coração, e a partir daí nós temos que crer. A partir daí nós temos que crer. A graça produz a condição de arrependimento para que o homem se arrependa e seja salvo pela própria graça. Deus me dá fé por sua graça, através da palavra, para que eu possa crer por sua graça na sua palavra. Então é assim: Deus, por meio da palavra, Deus pela graça, usando a palavra, gera fé, para que eu possa, com esta fé, crer pela graça de volta na palavra. Romanos capítulo 10, verso 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pela pregação. A fé não vem pela sua mente. A fé não vem pelo seu conhecimento humano. A fé não vem pelas suas devoções. A fé vem pela palavra de Deus, pela pregação da palavra. Enquanto a palavra está sendo pregada, a fé está sendo jorrada para nós, para que possamos crer na palavra. Atos 18, 27. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Aqueles que, mediante a graça, tinham crido, irmãos.
mediante a graça. Se não é a graça de Deus, você não crê, não. A graça antecede tudo. A graça antecede a criação e continuará depois da criação. A graça de Deus. A ação começa em Deus e não em nós. Eu vou dizer aqui uma coisa: ninguém nesta sala nasceu porque quis nascer, mas nasceu por iniciativa de seus pais. Alguém aqui pediu para nascer? Ninguém pediu. Você nasceu por uma iniciativa dos seus pais. A iniciativa sempre está em Deus, irmãos. Sempre. Nós somos regenerados pelo poder soberano de Deus. A fé é um resultado da graça por meio da pregação da palavra, para que a pessoa, crendo, seja regenerada, salva. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Aprove a Deus a salvar os crentes pela loucura da pregação. Quando você está pregando, a fé também está sendo providenciada, porque a fé vem pela pregação. Aprove a Deus a salvar pela pregação da palavra. Não tem outro método, irmãos. O método de Deus salvar é pela pregação da palavra. Tem que pregar a palavra. Agora, quando não se prega a palavra, prega ideias, doutrinas de homens, aí não haverá salvação. A fé tem dois lados: a sua origem divina e o seu desenvolvimento humano. A fé tem a sua origem na graça, em Deus, é uma origem divina, mas a fé tem o seu lado humano, o seu lado de desenvolvimento humano. Judas, versículo 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Aqui estão os dois lados. A fé que nos foi dada por Deus, mas também está dizendo aqui para batalharmos pela fé que uma vez nos foi dada. Então tem um desenvolvimento, mano, esse batalhar pela fé. Fé que uma vez foi dada aos santos. Bem, se foi dada, é porque você não tinha. A fé que foi dada aos santos. Pensa assim, irmãos: se Deus me deu a fé, é porque eu não tinha fé. Ele me deu porque eu não tinha. E se você ganhou a fé, não pagou, você ganhou a fé que nos foi dada, alguém deu, Deus. E se foi dada,
é o quê? Se foi dado é o quê? Graça. Graça. Se você tem fé, esta fé que você tem é um milagre de Deus. Você pode sair daqui dizendo: experimentei um milagre. Se você tem fé, esta fé que você tem é um milagre de Deus. Fique sabendo que foi Deus quem operou este milagre na sua vida. Agora veja bem, porque não é para ficar de bracinho assim, não. Sou nova criatura, agora ó, não vou nem participar mais das reuniões, está aqui. Não. Depois que você ganhou a fé, você tem que batalhar ou desenvolver a fé diligentemente. É o que o texto está dizendo. Agora a pergunta que temos que levantar é esta: como desenvolver a fé? Não é exercício religioso, nada a ver. Como desenvolver a fé? A fé é desenvolvida por nós da seguinte maneira: pela graça de Deus, porque é pela graça, ouvindo a palavra, porque a fé vem pelo ouvir. Quanto mais ouvir a palavra, melhor. Então, pela graça de Deus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Ouvindo a palavra, porque a fé vem pelo ouvir Cristo falar, Deus falar, ouvir a palavra de Deus. Olhando para o autor e consumador da fé. Então a fé é desenvolvida em nós pela graça, pelo ouvir da palavra, pelo nosso olhar a Cristo, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Assim, a fé é desenvolvida em nós, em cada um de nós e também no nosso meio. É se envolvendo, irmãos, com Cristo e com a sua palavra. A fé que Deus nos dá precisa ser exercitada por nós na sua palavra. Revelada na suficiência de Cristo, porque é fé em Cristo Jesus. É fé na pessoa de Cristo, na suficiência de Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Preste atenção nesta expressão do apóstolo Paulo: o justo viverá pela fé. Viverá pela fé. Para uma pessoa viver, do ponto de vista do Evangelho, ela precisa
ter morrido primeiro. Do ponto de vista do Evangelho, para uma pessoa viver, ela precisa ter morrido e ressuscitada em Cristo, ou com Cristo. Então, irmãos, esse viver do justo aqui é o viver da ressurreição. O justo viverá pela fé. Quando nós experimentamos a nossa morte, a nossa ressurreição com Cristo, temos a vida de Cristo em nós, e aí então nós vamos viver pela fé. É o Evangelho que Paulo chamou de poder de Deus que salva. O mesmo poder que salva a pessoa é o poder que vai dar a fé à pessoa para que ela crê que de fato foi salva por Deus. Aí tem uma pergunta: por que uma pessoa crê e outra não crê? A gente está pregando aqui há mais de 30 anos o novo nascimento, a mensagem, a palavra de Deus, o Evangelho, e tem gente que não crê ainda, tem gente que não creu ainda. A pergunta então é esta: por que uma pessoa crê e outra não crê? Eu não sei por quê. Eu só sei que Deus está por trás de tudo. Ele está por trás determinando causas e efeitos. Não sei porque você não quer crer, você não crê, mas eu sei que eu creio. Disto eu estou certo, e eu creio por causa da graça, porque Deus me deu a fé para que eu pudesse exercê-la na palavra dele, na pessoa de Cristo. O que é fé? Fé é confiar 100% na palavra de Deus. Se você confia 99% e 1% você faz de outro jeito, não é fé. Fé é andar confiando no que Deus diz. É viver dependendo do que Deus diz. É apoiar-se naquilo que a palavra de Deus está dizendo. Não precisamos sentir nada, enxergar nada, entender nada. Precisamos entender muita coisa. Não precisamos sentir nada, enxergar nada, nem entender muita coisa. Só precisamos ficar na palavra. Só precisamos ficar agarrado na palavra de Deus, naquilo que Deus falou. E nesse tempo que estamos vivendo, tempo que vai se aproximando da volta do Senhor, então vai haver muita apostasia daquilo que Deus diz na palavra. Deus disse, está aqui, alguém vai olhar e vai dizer que não é desse jeito. Deus está dizendo e a pessoa vai fazer de outro jeito. Mas fé é ficar com aquilo que Deus está dizendo. Eu não entendo o que Deus disse, mas vou ficar porque foi Deus que disse. Foi Deus que disse. Para encerrar, vamos analisar rapidamente
alguns textos em Colossenses, onde Paulo focalizou a fé. Colossenses 2:12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando foi que nós fomos batizados juntamente com Cristo? Romanos capítulo 6, versículo 3 ao 5. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Primeiro, nós fomos batizados em Cristo mesmo. Fomos batizados nele, em Cristo, na pessoa de Cristo. O que significa esse batismo na pessoa de Cristo? Significa que nós fomos colocados em Cristo, nós fomos mergulhados em Cristo, nós fomos identificados em Cristo, lá na cruz, quando Ele nos atraiu para si. Porque primeiro nós fomos batizados em Cristo. Depois que nós fomos batizados em Cristo, nós fomos batizados em sua morte. Não é o que o texto disse? Você tem alguma dúvida? Fomos batizados em Cristo, colocados, identificados em Cristo, e Cristo morreu, e nós fomos levados para dentro da morte com Ele morremos. Não tem nada a ver com água, não. Fomos batizados onde? Nele, no corpo de Cristo. E com Ele, com o Senhor, nós somos batizados na sua morte. Isto é, com Ele morremos. Onde aconteceu a nossa morte com Cristo? Na cruz. Foi na cruz. Eu vejo isto? Não. Eu sinto isto? Não. É uma matéria de fé. É uma questão de fé. Um dos adversários da fé são os sinais e os milagres. Sinal não pode produzir fé. Milagre não pode produzir fé. Se você está vendo o que aconteceu com você, não produz fé. Fé é quando se baseia inteiramente e somente na palavra de Deus e na suficiência de Cristo. Quando alguém diz, eu vi, não é fé. Só tem fé quando está baseado na palavra de Deus.
Hebreus 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não veem. Como eu sei que morri e ressuscitei em Cristo? Pela palavra. Pela palavra. Onde foi que você encontrou que você morreu com Cristo? Não é na palavra? Não foi em nenhum livro. Não foi em livros escritos pelos homens. Se os homens escreveram algo maravilhoso assim, é porque eles copiaram da palavra, eles viram na palavra e escreveram o livro. Estou crucificado com Cristo. Nosso velho homem morreu, porque morrestes. É coisa da palavra. Então, como que eu sei que eu morri e ressuscitei com Cristo? Eu sei pela palavra. Agora, presta atenção. Como que eu experimento a minha morte e ressurreição com Cristo? Pela fé na palavra. Como que eu sei que morri e ressuscitei com Cristo? Pela palavra. Mas só ficar sabendo não adianta nada. Como que eu experimento aquilo que fiquei sabendo pela palavra? Crendo na palavra. Pela fé na palavra. Quem disse que eu morri e ressuscitei foi Deus. Pela palavra. Então, irmãos, o religioso místico diz: sinta isto, veja isto. O gnóstico diz: entenda isto, entenda. Mas Deus diz: creia nisto. Segundo o texto de Colossenses, Colossenses 1, versículo 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Permanecer na fé, porque é pela fé que nós experimentamos a obra de Deus, a obra que Deus realizou na cruz. Colossenses 2, versículos 5, 6 e 7. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Como devemos andar na vida cristã? Pela fé. A nossa caminhada começa quando nós recebemos Cristo, o Senhor. Recebemos pela fé e continuamos andando nele pela fé. O caminho no qual nós andamos é Cristo. E essa caminhada, esse andar, já é o andar de Cristo em nós e através de nós. Andai nele.
Lamentavelmente, irmãos, vemos crescer em nossos dias um tipo de fé que pouco ou nada tem a ver com Jesus Cristo e a sua palavra. O cristianismo pós-moderno tem se caracterizado pelo engano, e cada vez mais. Há um engano muito grande. Um engano de uma fé pirata, de uma fé que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E dentro desse modelo falso de fé, muita gente acredita estar segura, muitos acreditam que estão seguros dentro de suas crenças e modelos comportamentais religiosos, mas estão perdidos. É o que acontece com as igrejas. Muita gente que não conhece o Evangelho dentro das igrejas. Segundo aos Coríntios, capítulo 13, verso 5. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Se Cristo está em nós, estamos aprovados. Se Cristo não está em nós, estamos reprovados. É a prova da fé. Por mais bacana que seja a vida de uma pessoa, o viver de uma pessoa, ela será sempre reprovada diante de Deus, se Cristo não for a sua vida, se Cristo não estiver nela vivendo. Estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esta é a medida da fé de cada cristão verdadeiro. É também a experiência grandiosa de quem crê. O resto é religião enlatada, é firula, é pirotecnia, é barulho. Amém, irmãos?